Bom dia pessoal! Nós estamos aqui de volta para mais um estudo do livro de Apocalipse, capítulo 14. É isso aí, você está no canal Samuel Buralho e nós estamos voltando aí depois de um intervalo aí de uns 3 ou 4 dias, né? Muito bem, hoje vamos meditar aqui no capítulo 14 do livro de Apocalipse, né? E é isso aí. O Apocalipse 14 vem trazendo um tema muito bom, que é pertinente para os dias que nós estamos vivendo, tá bom? Muito bem. Então começa assim. O título do capítulo é O Cordeiro e os seus redimidos no Monte Sião, né? E ele começa assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então nós temos aí uma galera boa, né? Nos últimos dias em pé diante do Cordeiro para uma missão mega importante. E continua dizendo assim no verso 2: Ouviram uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz era como arpista quando tangem a sua harpa e entoavam um cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se imacularam com mulheres. Um detalhe aqui. Bom, vamos lá. Porque são castos, são eles, seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias de Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira em sua boca, e não tem mácula. Bom, aqui nós estamos vendo o grupo que vai estar perto no tempo do fim para brigar contra o anticristo. A gente vai ver no verso de baixo. E aqui diz que é um grupo seleto, um grupo especial, um grupo que ele não se contaminou com mulheres. Aí alguém pode dizer assim: então é tudo homem, não vai ter mulher? Não, peraí. Aqui nós estamos falando de profecia. E quando é profecia, é símbolos. E nesses símbolos aqui, a mulher significa igreja. Então veja só, os 144.000 não se contaminaram com igrejas falsas. É isso mesmo, você está ouvindo, igreja falsa. Por que, Samuel? Porque nós temos cerca de quase 40.000 religiões, 40.000 igrejas cristãs, entre católicos e evangélicos. Então, esses 40.000 igrejas cristãs, elas estão... todas essas igrejas aí, é lógico que nem todas estão com a verdade, né? Por que não, Samuel? Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva aqui, ou uma análise aqui das coisas. A Bíblia diz assim: só existe uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Vamos lá. Aí a igreja A chega e apresenta uma tese doutrinária, e a igreja B apresenta no mesmo assunto uma outra tese doutrinária. A igreja C representa uma outra tese doutrinária, e aí vai. Então, todos estão certos quando a Bíblia diz só existe uma só fé? E aí, um só Espírito? Não diz que o Espírito Santo nos ia guiar toda a verdade? Então, se o Espírito Santo é que nos guia toda a verdade, que guiar de verdade é essa que dentro de um assunto só as 40.000 religiões divergem? Cada um parte para um lado. Então, logo nós estamos vendo que tem alguma coisa errada aí, né? Nós estamos vendo alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo aqui. Uns acreditam que tudo pode comer. Outros creem que não. Deus determinou uma alimentação certa para que se coma, né? Dada por Deus ali. Então é um cardápio dado por Deus ali. O outro diz que não tem nada a ver, pode comer tudo. O outro acredita que tem que se guardar um dia na semana, apenas um dia, não importa qual. Já o outro acredita que deve ser o domingo. Já o outro, o terceiro grupo, acredita que é o sábado. Então, por aí nós estamos vendo que as 40.000 religiões, elas não estão certas. Uma apenas deve estar certa, apenas uma. Por quê? Porque quando você volta aqui para o capítulo 12, ele diz assim: já que mulher é igreja, ele diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber,
uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, mulher igreja, então a gente já falou sobre isso, é uma igreja só. Agora, se tem muito mais do que isso, tem alguma coisa aí, a gente precisa descobrir o que é que está errado. Então, os 144 mil não se contaminaram com mulheres. Com mulheres o quê? Mulheres, se você vier aqui para o capítulo 17, você vai ver quem são essas mulheres. Veja só, capítulo 17, versículo 5, diz assim, vamos pegar o verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedra preciosa e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e imundícia de sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, peraí. Aqui no capítulo 2 nós temos uma mulher, vestida do sol, da lua e das estrelas. E essa mulher, no versículo 17, olha só o que é que acontece com essa mulher no versículo 17. 12 e 17, vamos lá, aqui. No versículo 17 diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Então, peraí. A mulher do capítulo 12 está sendo perseguida pelo dragão, porque guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Então nós já vimos aqui que a mulher do capítulo 12 é a igreja verdadeira. Por quê? Ela está sendo perseguida pelo diabo, porque ela guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Agora, a mulher do capítulo 17, olha a contradição. E a mulher do capítulo 12, o vestimento dela é lua, sol e estrela. Lua, os sacrifícios antigos, que refletia a luz de Cristo. Sol, a luz de Cristo. Estrela, tanto as 12 tribos de Israel como os 12 apóstolos. Então, é uma igreja apostólica, né? E ela guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Mas quando você entra aqui no capítulo 17, a gente vai ver uma outra mulher. E olha como essa mulher se veste. Ela diz que achava-se vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante em abominações, com imundícia e sua prostituição. E na sua testa estava escrito o mistério, Babilônia, a grande mãe, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, peraí. Essa mulher, com as suas filhas, ela não é a igreja verdadeira. Por que não? Porque lá no capítulo 12, diz que essa mulher do capítulo 12 é a igreja de Deus, porque ela está sendo perseguida pelo diabo e ela guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. E se você voltar, eu vou voltar aqui um pouquinho, no versículo 6, diz que houve uma época que ela foi perseguida. Vamos ver o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Então, observe bem, essa mulher do capítulo 12, vestida do sol, da lua e das estrelas, foi perseguida, foi levada para o deserto, foi oculta no deserto por 1260 dias. Dias significa anos. E agora o diabo está irado com ela. Por quê? Porque achou que ao ir ela para o deserto, ela foi destruída. Mas de repente, quando ele olha, quem vem? O filho da mulher, os filhos, os descendentes. E vem como? Guardando os mandamentos de Deus, tem um testemunho de Jesus. Já no capítulo 17, a gente vê uma mulher prostituta, toda vestida de ouro, pedras preciosas, significando uma igreja rica, muito rica. E no capítulo 7, aliás, no capítulo 9, diz que essa mulher está sentada sobre 7 colinas, as 7 montanhas de Roma. Que igreja é essa? Todo mundo sabe, católica, né? A Bíblia Católica Paulina, aqui, ó. Bíblia Católica Paulina diz que os 7 montes significam as 7 colinas de Roma. Aí eu lhe faço uma pergunta. Olha aqui, ó. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então vamos lá. Aqui está o sentido. As 7 cabeças da besta, no caso, são 7 montanhas nos quais a igreja está assentada. Então, peraí.
Qual é a igreja que está assentada sobre 7 colinas? A igreja romana, segundo a Bíblia Católica. E aí, diz que essa igreja tem filha. Quem são as filhas dessa igreja? Todas as igrejas que não participam dos mandamentos de Deus, não observam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ela faz parte desse complô religioso aqui, né? São prostitutas. Aqui está dizendo, ó, na sua testa estava escrito o nome mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a igreja católica deu luz, a igreja católica, repito, deu luz a milhares de igrejinhas, né, que surgiram através dela, a partir da reforma. E essas igrejas, ao saírem do catolicismo, elas trouxeram as doutrinas da igreja católica. Vou dar um exemplo aqui. Tem um padre que ele, defendendo a tese do domingo, ele diz o seguinte. Olha só o que é que ele diz. Ele diz que nenhum evangélico pode defender biblicamente a guarda do domingo. É isso aí que você está ouvindo. A igreja católica diz que nenhuma igreja evangélica pode defender na Bíblia a guarda do domingo. Só pode defender a guarda do domingo à luz da igreja católica. Entendeu? Então, isso é o quê? A Bíblia diz aqui, o que nós estávamos falando, que os 144 mil não se contaminaram com mulheres mentirosas. Da sua boca não sai mentira, porque da sua boca não sai mensagem mentirosa, mas o que está escrito na Bíblia. E os 144 mil pregam o que está na Bíblia. Né? Então, esses 144 mil é quem vai estar no tempo do fim, junto com um grupo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Indo contra o poder da besta, que a gente viu lá no capítulo 13. A gente viu que a besta romana vai se unir com a besta americana e as duas religiões, a religião de Roma com a religião americana, vão se unir para estabelecer leis que levem o mundo para uma nova ordem mundial, e o domingo será estabelecido como dia principal de descanso. Samuel, você está blefando. Estou blefando? Então tá bom. Faz assim. Pega vídeos que eu vou colocar aí na descrição, vídeos que falem do Domingo Verde, para vocês verem. Domingo Verde. Eles estão trabalhando para que o domingo seja estabelecido como dia da ecologia, dia da família, dia do trabalho, do trabalhador, entendeu? A ideia é implantar o domingo não como dia santo, mas como um dia da ecologia. E aí todo mundo vai cair na malha. Por quê? A Igreja Católica diz que o domingo é o dia, é a marca da sua autoridade eclesiástica. Então aqueles que aceitam o domingo como um dia sagrado, vai receber o sinal da besta. Vai receber o sinal da besta. O povo está dizendo que o sinal da besta é o chip, é o QR Code, é tudo, é a vacina, porque não tem base bíblica. É as mulheres que estão se prostituindo com mensagens mentirosas, cada um vem com uma mensagem mentirosa. Ei, presta atenção, não é isso. A Bíblia não aponta para isso, a Bíblia aponta para algo que exige adoração. E a única coisa que exige adoração é os mandamentos de Deus. E o Apocalipse 13 não está falando de um chip, está falando de uma lei que obrigue as pessoas a adorar a besta. É uma lei que obriga as pessoas a adorar a besta. Samuel, será que o chip pode ser usado nessa época? Talvez pode. Tudo que for tecnologia vai ser usado, internet, vai ser usado tudo. Mas não é o sinal da besta. O sinal da besta é o que a própria Igreja Católica diz. O domingo é a marca da nossa autoridade. E o mundo inteiro vai ser obrigado a guardar o Domingo Verde. Então, se ligue,
porque nós estamos indo para um momento muito importante. Você vai decidir de que lado você está. Se você vai estar do lado de Lúcifer, do diabo, ou você vai estar do lado de Jeová, guardando os seus mandamentos. Porque a mulher do capítulo 12, o diabo está irado, versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A mulher do capítulo 12 é a igreja de Deus, e ali só fala de uma mulher. No capítulo 17 fala de uma mãe e filhas. Então essas filhas estão sempre levando abominação, mentira e prostituição. Cuidado, cuidado, porque isso aqui é questão de vida ou de morte. Beleza? Então, Deus te abençoe. E amanhã nós vamos falar do que é que esses 144 mil vão pregar. Esses 144 mil vai se levantar na terra e ele vai ter uma mensagem fortíssima para anunciar ao mundo. E acredite no que eu estou dizendo, essa mensagem, só quem vai pregar é a mulher do capítulo 12. Essas mensagens que vai ser anunciada pelos 144 mil. Só a mulher do capítulo 12 tem pregado. Beleza? Deus te abençoe. E o Senhor te dê um bom dia e que livre você dessa maldição que está aí pelo mundo afora. Ok? Deus te abençoe, meu querido. Espalha, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e manda ver. Deus te abençoe.